E vamos lá, galera. Como é que vocês estão? Tudo bem? Renita, Moacir, Ellen, bom dia, Navarrina. Olha aí, hein? Só a galera vetoriana aí chegando pesado, chegando com presença. Bom, seguinte, galera. Como organizar o nosso caos e o vício em adrenalina, né? Vamos lá. Primeiro eu vou inverter um pouco. Ó o Albert aí, ó. Bom dia, bravo. Bom dia, irmão. Bom dia. Eu vou inverter aqui, né, a sequência em que eu vou falar desses temas. Primeiro eu vou falar em vício em adrenalina. Por quê, Léo? Porque ontem nós fizemos uma aula incrível, uma aula inclusive que foi semi-aberta, né? Isso é, quem queria assistir, teve a oportunidade, era só chegar aqui e falar, Léo, quero assistir essa live aí e tal, me coloca nessa jogada aí. Teve essa oportunidade, né? Então, algumas pessoas pediram aqui, algumas pessoas entraram. De repente, você que está me assistindo, ó, Rogerião aí, bom dia, irmão, Sarinha, Cíntia, primeira dama, Nath, bom dia, galera. De repente, você estava na aula e ontem nós falamos de algo muito bacana, que chama vício em adrenalina. Na verdade, calma, não falamos disso ontem não. Ontem a gente falou de outra parada lá na aula, mas caiu no vício em adrenalina, né? A partir de uma das perguntas que foram feitas lá na aula, lá no bate-papo. E o que acontece? Quando a gente tem uma tarefa para fazer, uma tarefa de um projeto, né? Vamos definir aqui. Uma coisa é compromisso, é aquilo que eu travo a minha agenda para fazer. Outra coisa é uma tarefa, é aquilo que eu faço de maneira simples, de maneira rápida, que leva menos de 20 minutos. E outra coisa é um projeto que eu tenho que fazer. O projeto ele leva mais tempo para fazer, para realizar. Projeto é como, por exemplo, ler um livro. Muito dificilmente eu vou pegar um livro, sei lá, eu estou relendo esse daqui, né? Na verdade, relendo não, estou continuando a ler, que tinha faltado uma partezinha aqui que ficou para mim inconclusivo. E eu estou lendo ele. E dificilmente eu vou pegar um livro, ou qualquer um de vocês, até porque o tempo não permite, abrir e começar a ler esse negócio, terminar ali numa batida só. Isso é muito difícil de acontecer, né? Então, ler um livro é um projeto. Inclusive, um dos projetos mais inacabáveis que existem no Brasil, no nosso ecossistema aqui. A média que um brasileiro lê, né? Infelizmente não chega a um livro, né? Como assim, Léo? Porque não termina, né? Ninguém termina de ler livro. E aí aquele negócio, você começa, termina, começa, não termina, começa, não termina. E isso é um projeto inacabável. E todas as vezes que eu tenho um projeto, geralmente, aí falando de projeto no trabalho, ou na vida pessoal, geralmente quando o projeto é sério, a primeira coisa que esse projeto precisa é de uma data, de um deadline, de uma data de conclusão, uma data ali, uma data fim, né? E galera do chat, bom dia, sejam muito bem-vindos, tá? E quando eu não tenho uma data fim para esse projeto, eu acabo procrastinando, eu acabo deixando para a última hora, é normal. E isso é um fenômeno que chama vício em adrenalina. Por quê? Porque todo brasileiro, bom mesmo, de carteirinha ali, já fez isso, já deixou o negócio para a última hora. E o problema de deixar para a última hora é que dá certo. Eita. O grande problema de deixar para a última hora é que dá certo. Esse é o grande problema. Porque se não desse, a gente não é bobo, né? A gente ia deixar uma coisa para a última hora e, pô, não ia dar certo, a gente ia, né, se ferrar um pouquinho ali. Aí a gente ia deixar outra, não ia dar, a gente ia deixar a terceira, não ia dar. Na quarta a gente já nem deixa. A gente fala, cara, não posso deixar porque não vai dar certo. Mas o grande problema é que dá certo. E aí o problema que vem junto com o dar certo, que deveria ser a solução, né? É aquela de conquista. É aquela dopamina altíssima liberada no nosso circuito, no nosso sangue. É aquela até endorfina, né? Que você... Ai, que da hora, aquela adrenalina disparada, aquele êxtase dentro do seu corpo natural. E o que acontece? Tudo que é
forte para nós, nós queremos de novo. Olha que louco isso. Vou dar um exemplo. Se você é acostumado a comer comida com menos sal, quando você, né, começa a apimentar mais o seu tempero, começa a colocar um tempero mais forte, começa a colocar um sal mais forte, quando você come uma comida ok, você já não sente o mesmo prazer. Isso é um perigo. Né? Quando você é acostumado a comer muitos doces, quando você vai comer, sei lá, uma fruta, uma coisa mais natural, você já não sente o mesmo prazer, você vai perdendo o paladar. E a mesma coisa vale para a adrenalina, a mesma coisa vale para os nossos estímulos de prazer momentâneos, principalmente. Já falei aqui em lives anteriores que é um perigo os estímulos momentâneos, né? A tal da dopamina, que a gente sempre vai querer uma dose a mais. E dessa mesma maneira são as tarefas que nós fazemos de última hora, são os projetos que nós temos um prazo e na maioria das vezes é estipulado não por nós, mas por outras pessoas ou pela empresa. Um belo de um exemplo é meta, né? Quando você tem uma meta na empresa que você não pode não atingir, geralmente é no mês, né? Você fica o mês inteiro aqui, ó, como diz minha avó faz esse ciclo aqui, assim, fica aqui, ó, de boa, o mês inteiro, mês todo. Aí chega no último dia, nos últimos dias, né, na última semana, começa a bater o toque do desespero, porque a sua meta começa a ficar muito alta para o prazo que você tem. Sua meta é isso daqui, ó. Isso daqui, num prazo de 30 dias, é isso. Isso daqui, esse mesmo movimento, num prazo de 7, é isso. Num prazo de 2, é isso, né? E aí sai fazendo um monte de loucura, sai fazendo um monte de, às vezes, tá? Cagada, vamos colocar assim. Por quê? Porque faz mal feito, né? Porque faz de qualquer jeito, porque corre atrás que nem maluco. E o problema, de novo, é que dá certo. Léo, como eu posso parar de fazer isso? Como curar, como sarar o vício em adrenalina? E aí vamos lá. Eu comentei aqui que geralmente essas metas, esses projetos, esses deadlines, esses fim de projetos não são estipulados por nós na maioria das vezes. E aí uma das melhores formas de nós controlarmos tudo aquilo que nós fazemos é começar a estipular projetos para tudo que a gente for fazer. Projeto para tudo. Como assim, Léo? Cara, você lê um livro, coloca um deadline, uma data de conclusão. Coloca um projeto de quantas páginas por dia você precisa ler. Cara, esse livro aqui tem 300 e tantas páginas, sei lá. Vamos supor, tem 320 páginas, 320. Aí você quer ler ele em 2 meses, só que você, sei lá, só lê de semana. Então você vai pegar 320 dividido por 48 dias úteis. Pô, você tem que ler 6 páginas por dia. 7 páginas por dia. Olha que legal, se você ler 7 páginas por dia. Teve uma época, galera, que eu bati. Quem lembra disso? Coloca no chat aqui se algum de vocês lembra do que eu vou falar agora. Teve uma época que eu batia muito em ler 5 páginas por dia. Mas assim, eu falava todo santo dia. Eu vou até anotar aqui pra eu lembrar de falar isso aqui de novo. Eu vou ter que voltar a falar isso aqui. 5 páginas por dia. 5 páginas por dia. Época do Águias Noturnas. E aí, você para que... a Cíntia lembra, o Albert também. Você para pra pensar... Quem mais? Grande Samara tá aqui. Que prazer, que honra receber. Bom dia. A Cris, inclusive foi naquela época, Cris, que eu ia na embaixada e tal. Galera, eu enchia o saco na internet pra galera ler 5 páginas por dia todos os dias. Na época do Águias Noturnas, que hoje nada mais é, só por curiosidade, tá? Saí e voltar do tema rapidinho. O VPHP hoje, o VPHP hoje é o Águias Noturnas melhorado. O Águias Noturnas é uma mentoria que eu tive, uma doideira, uma loucura lá que apareceu em, sei lá, há 5 anos atrás. Olha que doideira.
E eu batia muito nessa tecla de ler 5 páginas por dia, todo dia. 5 páginas por dia, todo dia. Aí eu colocava até na bio do meu Instagram, mas aí uma hora, enfim, a gente tem outros projetos, eu coloquei outras coisas na frente, parei de ler 5 páginas por dia, aí também eu parei de falar, né? Não faz sentido em eu começar, né, continuar falando isso e não fazer. Mas eu vou voltar e incentivar todos vocês e vamos fazer os projetos de leitura de novo, tinha o vetor leitura, né? Mas enfim, vamos lá. Divide tudo que você for fazer por projetos. Léo, tudo. Como, por exemplo, rotina. O que é uma rotina, Léo? Rotina é aquilo que você faz todos os dias. Se todo dia eu fizesse live, todo dia eu teria uma rotina de acordar, me preparar, tomar água, né? E estar aqui na live. Mas não é todo dia minha rotina de live. Minha rotina de aula é terça-feira, minha rotina de live é quarta-feira. Se eu quebrar essas duas rotinas em projetos, vamos lá, só nesses 2 dias, tá? Que são dias que vocês estão mais comigo. O que eu tenho que fazer para fazer uma aula? Eu tenho que me preparar antes, eu tenho que preparar o tema, eu tenho que entender qual é esse tema e onde esse tema já se encaixou na minha vida, o que ele já tirou de mim, o que ele já me deu de benefício. Porque é isso que eu trago para vocês. Quando eu trago um tema aqui, eu trago um tema que eu falo o que esse tema geralmente já foi para mim, né? E o que ele pode dar de benefícios na visão de vocês também. Por exemplo, o vício em adrenalina. Galera, eu já fui muito fã de atrasar tudo. Nossa, eu simplesmente amava atrasar. E eu entendi que todas as vezes que eu saía de casa atrasado, e o problema não era acordar, tá? Vamos lá, eu trabalhava no banco, acordava super cedo e enrolava para sair. Por quê? Porque eu gostava da adrenalina de chegar todo santo dia atrasado. De repente você vive isso hoje. Qual que era o grande problema? Qual era o risco que corria? Eu pegava a Marginal, para quem não é de São Paulo, a Marginal Tietê ou a Marginal Pinheiros, né? São vias expressas de alta velocidade que é bem perigoso. Eu pegava aquilo de moto todo dia e correndo, chinelando. Um dia eu entendi que uma hora ou outra eu poderia sofrer um acidente e acontecer uma coisa muito grave comigo. Aí vem a conscientização. E esse é um ponto muito importante. Quem tiver com papel e caneta, anota. Para você transformar algo em projeto, você tem que começar a transformar isso de maneira consciente. Sabe? O que é maneira consciente, Léo? É entender o que esse problema pode tirar de você hoje ou no futuro. Ou pior, ou no prazo. Porque no futuro é algo que você vai levando, né? Uma vez você vê que não tem, uma hora você vê que não tem resultado e já passou um tempo. Agora no prazo isso vai tirando de você pouco a pouco, de repente vai até te frustrando, de repente é algo que você não consegue mais controlar, de repente é comer doce, sei lá, açúcar, é o brigadeiro depois do almoço, é o refrigerante, é o horário, não sei o que pode ser para você. E tudo isso leva ao caos. Olha que louco. Tudo isso leva à vida de caos. O que é a vida de caos, Léo? A vida caos é aquela vida que você parece não ter controle nenhum. E uma coisa que eu afirmo para você é que todos nós temos controle da nossa vida. Isso é fato, isso é ponto. Só que às vezes nós negligenciamos o assumir. Às vezes nós negligenciamos a pegar esse controle da nossa vida, assumir isso aqui, ó. Esse livro, inclusive, quem não leu, pelo amor de Deus, galera, leia. O Poder da Autorresponsabilidade. Inclusive é um guia de bolso, cabe na mão, cabe no bolso todo dia aqui. Às vezes nós negligenciamos assumir a nossa autorresponsabilidade. E aí é caos. Aí é caos, não tem jeito. Aí é aquela vida que, cara, eu posso até estar bem, mas sempre estará faltando alguma coisa. É aquele negócio de expectativa, né? Se eu coloco uma expectativa muito grande, eu tô até bem, mas não atingi minha expectativa, eu tô frustrado mesmo estando bem. E o contrário é diferente. Mas tem que ter delicadeza para isso, por quê? Porque todas as vezes que eu estou também com metas muito baixas e por mais que eu esteja realizando, também não vale de nada. Então, galera, vamos lá. Anotou? Consciência? Para colocar tarefas? Anotaram? Vai, coloca aí, anotaram? Passo a passo, hein?
Anotou? Então vamos lá. Eu falei também sobre, na live passada, sobre um negócio, um tal de paralise, né? Que é a tela azul, é quando você senta para fazer alguma coisa e some tudo que você vai fazer. O passo a passo que eu vou falar agora para vocês, na verdade, é o como fazer, né? Vocês também conseguem resolver o tal do paralise. Show? Então vamos lá. Primeiro, tomou consciência do que é? Tomei, Léo. Então, isso que te trava, isso que te traz caos, isso que te dá vício em adrenalina, esses vícios ruins que você tem, tá? Conscientizou, aí você vai colocar um projeto, uma tarefa para cada uma das coisas que você precisa fazer. Então, vou dar um exemplo, tá? Como eu resolvi o meu vício em adrenalina de chegar atrasado que tornava a minha vida um caos. Como? Primeiro, eu entendi que eu poderia, né, me ferrar ali, hora ou outra, eu ia me ferrar se eu continuasse naquela vida. Segundo, eu comecei a entender que para eu poder sair mais cedo e chegar no horário, uma das estratégias era, olha lá, em tarefas, passo a passo, era me auto-enganar, e eu uso isso até hoje, beleza? O que é esse auto-engano, Léo? Era para eu chegar às 8h30 na agência, eu colocava que era para eu chegar às 8h20. Eu colocava que era para chegar às 8h20 na minha cabeça. Então, eu começava a me programar para chegar às 8h20. Então, por mais que eu estivesse me enganando, na hora do flow ali, você só vai fazendo. Aí tinha uma outra coisa também, que eu sempre deixava assim, ó, um negócio maluco. A gasolina da moto parece que sempre era na ida que tava para acabar. Aí eu comecei a abastecer antes. Tudo isso, galera, são rotinas, são tarefas que eu fazia que para o resultado final me deixava chegar cedo, me permitia chegar cedo. Saía daquela loucura. E aí eu comecei a colher os benefícios de chegar cedo. Tais como poder ter mais tempo de manhã para eu tomar um café, para eu me instalar, para eu conversar lá na agência, para eu falar com o pessoal. Eu tinha outros benefícios que antes eu não via, que antes eu não os via. Sabe? Então assim, o vício em adrenalina, ele acaba virando normal. Ele é comum, mas não pode ser normal. Vamos falar de um outro projeto aqui? Vamos, Léo. Projeto, sei lá, parar de tomar refrigerante. Um exemplo, tá? Implementação de hábito já. Mesma coisa, coloca tarefas e deadline. Quando? Vai, quando? Primeira coisa, quando? Amanhã. Não, amanhã não, amanhã não. Você tá viciadaço, você tá ali, cara, muito focado no água com açúcar ali. Não vai rolar amanhã. Ou é promessa, né, que geralmente tende a funcionar e você corta um aspecto, mas aí dobra a dose em outros, né? Ou não vai funcionar. Então começa a cortar aquilo. Pô, hoje são, sei lá, 400 ml, eu vou cortar para 300. Depois vai cortando e vai colocando algo no lugar disso, que seja mais saudável, um suco de caixinha, um suco natural. Um exemplo, tá? Quebra em projetos com deadline, com data para acabar aquilo, para você implementar aquilo. Outra coisa muito comum de vício em adrenalina que a gente falou aqui, né? Metas. Nossa, como a galera gosta de deixar metas estabelecidas pela empresa, principalmente, né? Para os últimos dias. Cara, monta um projeto também. Né, Zeca? Zeca concorda comigo. Monta um projeto. Do que, Léo? Vamos colocar assim no mundo mais normal, assim? No mundo mais tranquilo? Vamos supor que você chegasse todos os primeiros dias dos meses, do mês que vem, já daqui uma semana, e você sentasse lá no seu trabalho, seja lá o que você faz, eu tenho certeza que você tem metas, e sentasse e fosse planejar, certo? Aí você ia pegar um papel e uma caneta, aí você ia colocar ali, mês de setembro.
Aí você pega todos os seus objetivos de setembro. E aí, galera, não é só objetivo de meta do trabalho. Eu sugiro que você faça isso para a sua vida, beleza? É assim que eu programo a minha semana, inclusive. Quais são os objetivos? Os objetivos são, eu preciso atingir essa meta no trabalho, eu preciso atingir essa meta no pessoal, eu preciso entender mais sobre alguma coisa, eu preciso estudar mais sobre outra coisa, eu preciso treinar, eu preciso me organizar financeiramente, eu preciso me organizar para fazer uma segunda fonte de renda, eu preciso me organizar para entender uma segunda habilidade, para fazer uma segunda fonte de renda, eu preciso fazer mais network, eu preciso conhecer mais pessoas, eu preciso entender mais sobre bons hábitos, eu preciso entender mais sobre mentalidade, eu preciso assistir tais filmes, tais séries, fazer tal esporte. Olha o tanto de coisa que todo mundo geralmente quer fazer, né, e não consegue. E aí você coloca todos os seus objetivos, beleza? Para quem está anotando, coloca aí pelo menos 25 objetivos, 25 coisas para fazer. Ali, ó, no primeiro dia do mês, tá? Aqui. Aí você faz uma linha, vida profissional, vida pessoal. Mesmo que, né, eu sempre falo que é uma vida só, mas é bom segregar para organizar o que você vai fazer e de que formas você vai fazer. Show? Coloca lá 25 itens. Aí, para cada item, você vai colocar o seguinte. Bom, tem aqui um exemplo. Comprar uma bike. Comprar uma bike é um objetivo, é uma tarefa de 1 a 5 com grau de relevância para você muito grande? É uma realização? É uma necessidade? O que que é? Coloca lá. É realização? É necessidade? Coloca a diferença, beleza? Para você. Para você o que realmente significa, tá? Coloca lá o que você acha que é para você de 1 a 5 de importância, de grau de importância. Bom, eu acredito que voltar a me exercitar é grau 5 aqui, então, eu preciso fazer esse negócio. É mais ou menos uma matriz Gucci, tá, galera? Para os alunos que estão aqui, vai saber o que é a matriz Gucci. Gravidade, urgência e tendência, e vai classificando de 1 a 5, faz um vezes o outro. Beleza, fez isso? Fez. Aí o que você vai fazer? Você vai entender, você vai no calendário, vai entender, por exemplo, setembro nós temos o feriado, 7 de setembro. Né? Não sei se tem outro, mas esse todo mundo sabe. Você vai entender o que vai ter no meio do seu caminho, mais ou menos, beleza? Por que mais ou menos? Porque pode ser que você viaje, pode ser que não, pode ser que tenha um feriado prolongado, pode ser que não. Então você dá uma olhada rápida ali, mais ou menos, aí você entende que no seu trabalho, principalmente, você vai ter X dias úteis para alcançar essa meta. Se essa meta, né, de qualquer coisa que você faça, estão lá estampados 18 dias para você atingir, 20, 21, 23, não sei, você vai colocar tudo aquilo, vai dividir e vai ver o que você precisa fazer por semana. Porque dentro das próprias semanas você pode estar um dia indisposto, você pode estar um dia cansado, cansada, doente, pode não ir trabalhar, pode pegar uma dor de garganta, pode pegar um vírus, uma virose, qualquer coisa pode acontecer. Então você já vai tirar uns 3 dias de folga nesse seu planejamento para você atingir essa meta. E você vai começar a colocar tarefas para você atingir esses pequenos projetos, essas pequenas metas, e você vai ter um relógio. Léo, já tentei fazer isso e não funcionou. Calma. O grande problema é que tudo que eu estou falando para vocês aqui tende a não funcionar de primeira, tá? Mas eu tenho certeza, aí vou afirmar para você, em outubro vai funcionar melhor. Em novembro vai funcionar legal. Em dezembro pode funcionar ok. Em janeiro você pode entrar rasgando o verbo no ato do planejamento, que vai dar muito certo. Por quê? De novo, galera, quando a gente fala de parar de procrastinar, já é mentira, porque ninguém para. Tá? A gente pode controlar, diminuir, ter consciência, fazer ações que deixam a nossa produtividade mais alavancada e menos procrastinação consequentemente. Quando a gente fala de mudança de hábito, ninguém vai do nada. A partir de hoje eu vou ser o maior treinador de artes marciais do mundo. Não vai ser. A partir de hoje eu vou treinar todo dia. Não vai. Não funciona esses negócios. Não funciona. Não dá, velho. Esquece.
Antes eu tinha uma esperança de que poderia funcionar, os alunos chegavam, Léo, me ajuda a fazer isso e tal, e eu ia todo empolgado também. Hoje eu sou aquele tio chato, meu. Sabe aquele tio chato? Não vai, não. Só que não é por isso que a gente não vai tentar, não é por isso que a gente não vai começar a implementar. Porque o dar errado também faz parte do dar certo. É um caminho. É um caminho. Toda vez que eu começo a fazer algo, começo uma habilidade nova, eu estou no caminho de conseguir, desde que eu supere os dias que eu não conseguir. Desde que eu vença o tempo de implementação frustrada. Desde que eu seja resiliente a ponto de vencer todas as vezes que eu tentei, cheguei perto e não deu. E para tudo é assim. Para tudo é assim. Mas se você anotou essas dicas, você colocou esse passo a passo e vai implementar na sua rotina, eu tenho certeza que lá lembra do vice-adrenalina? Lá no final do mês, quando você estiver chegando deadline, e outra coisa também, para você ter deadline, para você ter data de conclusão de tarefas que você definiu, sendo que ninguém vai te cobrar, defina defina um checkpoint, defina uma meta pública. Defina algo público. Coloca lá no seu Instagram, nos seus stories, no seu status do WhatsApp, coloca em qualquer lugar, beleza? Que você vai fazer tal coisa, porque se você não fizer, vai ficar tão feio pra você que você vai falar, putz, eu sou uma pessoa imprestável, agora eu tenho que fazer. Eu uso muito isso pra treinar, por exemplo. Quando eu tô com muita vontade de não treinar, com muita preguiça, seja lá o que for, eu já posto no Stories. Galera, tô indo aqui agora treinar aqui, tô me arrumando aqui, aí não tem mais como eu não ir. Porra, falei publicamente, esquece. Então faça compromissos públicos para você ter deadline com você mesmo. Porque, olha que louco isso, pra gente ir finalizando já. Tudo aquilo que é uma meta imposta para você, pelo seu trabalho ou por outras pessoas, você aceita e no final você entrega, mesmo na loucura, você entrega. Agora, não seria injusto você entregar metas de outras pessoas, de outras, né, externo a você, de outras fontes que não é você, e as suas próprias metas, a sua meta, você não entregar? Você não acha até meio injusto isso? Então, não se permita esse ponto, tá? Não se permita. Faça metas para você e seja, assim, crítico. Ontem eu assisti terminei de assistir o Jobs. Nunca tinha assistido. Galera, o cara era maluco. Ele não ligava pra nada. O cara era focadaço no que ele realmente conseguiu, né? Ele não tinha dispersão. Lógico, uma escala muito maior, mas ele começou do zero também, né? Depois ele foi demitido da própria empresa e o foco dele nunca mudou. Ele criou uma outra que depois foi negociada, né? E imploraram para ele voltar. Olha que louco. É sobre isso. É sobre nós definirmos e fazermos e buscarmos e entendermos que tudo é um processo. Tudo é um processo, tudo é um processo. Eu garanto que você fazendo isso, por exemplo, no próximo mês, fazendo isso na próxima semana, o seu último, ou os seus últimos dias, ou a sua última semana, onde faltaria 80%, 60% da sua meta para entregar, você iria fazer assim, ó, do jeito que desse, eu garanto para você que vai faltar 10, 15, 20%. Que não vai dar certo de primeira, lembra? Mas o não dar certo de primeira não significa que foi um fracasso, um fiasco total. E aí, lembra que eu falei de expectativas aqui? Uma coisa que eu aprendi bastante também nesses últimos tempos é controle a sua expectativa. A partir do momento que você controla a sua expectativa, cara, a sua vida começa a entrar num eixo muito bacana. O caos, que a gente falou um pouquinho atrás também, ele começa a ser diminuído. Porque o que é o caos também? O caos é quando você coloca algumas expectativas e isso te gera ansiedade e as suas expectativas de repente nem sempre dependem só de você, depende de outras pessoas, depende do sistema, depende enfim, de um monte de coisa, depende de uma terceirização que você faz, de culpa de qualquer coisa, né? E quando a gente faz isso, a gente não tem controle nenhum, a gente fica refém, a gente fica vendido e no final frustrado, né?
Então evitem isso, controlem as expectativas também, entendam que nós estamos vivendo hoje em um mundo de gente grande. Cara, a gente está vivendo um mundo de gente grande. Quantas pessoas estão passando por vários e vários problemas de ansiedade, de inquietação, de crises, de pânico. E tudo isso, galera, é consequência de um mundo muito acelerado, com muito acesso à tecnologia, com muito acesso à fácil dopamina. E se você está passando por isso hoje, cara, de verdade, me chama aqui no PV depois dessa live que eu quero te ajudar, tá? Eu tenho falado com muita gente que tem passado por isso. Não sou médico, não vou te receitar nada, mas eu sei que, pra gente finalizar esse bate-papo, tá? Eu sei que o resultado resolve quase tudo. O resultado resolve quase tudo. Eu sempre dou o exemplo do vendedor que tá o dia inteiro tentando vender algo. Tá o dia inteiro ali, o dia inteiro tentando vender. E não dá certo, pô, as pessoas não querem. E isso vai gerando uma certa frustração, vai gerando um certo incômodo, tal. Uma certa crença de, pô, isso não é pra mim, eu não posso fazer isso, eu não consigo fazer isso. Até a hora que ele consegue vender algo muito grande, né? Depois de tentar muito. E aquele algo muito grande conforta da saciedade, da sensação de, pô, eu posso, eu consigo, eu faço. E aquele resultado melhora todo o caminho. Mas a ausência desse resultado é um caminho somente de frustração. A gente não pode se permitir viver isso. E se você está hoje com algum tipo de problema, de repente, de ansiedade, de inquietação, esses que eu citei, de repente o que falta para você é resultado. É resultado. É você começar a entender que você pode criar todos os dias um pequeno resultado. Toda semana, você pode programar sua semana aqui, ó. Esse é meu programa, essa é a minha programação semanal. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Você pode programar as suas semanas para entender que você todo dia pode ter uma pequena vitória. E de pequena em pequenas vitórias você vai montando a sua grande vitória. Até porque o nosso projeto não é hoje, nosso projeto é já, daqui a alguns anos. Esse é o nosso projeto. Nosso projeto o meu, por exemplo, é ficar velho de idade, mas com muita saúde, com muitas realizações, com menos tarefa. Primeira coisa, galera, que eu tô cortando da minha agenda, dentro do meu possível, é fazer coisas de sexta-feira. Sexta-feira, geralmente, ó, olha só, sexta-feira, revisão da semana, conteúdo que eu tenho que criar, e eu vou viajar para Sorocaba na sexta ou no sábado. Eu controlei o meu caos. Como? Muito simples, fazendo coisas muito simples. Aplicando tudo isso que eu falei para vocês, eu consegui controlar o meu caos. Agora, tem que fazer. Já falei para vocês. Se você fizer uma vez, não vai só. Uma vez não vai funcionar, não basta. Se você fizer duas, aí você vai começar a entender. Se você fizer sempre, aí você vai começar a entrar no jogo. Galera, 6 horas e 37 minutos. Foi um bate-papo muito gostoso. Amei mais uma vez estar com vocês. Obrigado pela presença de cada um. De novo, tá, galera? Quem estiver passando por esses problemas, me chama por aqui, que eu tô aqui para sempre ajudar vocês. Na quarta-feira que vem temos live de novo. Fiquem atentos aqui nas comunicações, porque eu vou adiantar o tema antes, tá? Eu não vou fazer um tema, postar só no dia anterior. Eu vou postar antes da live que vem. Mas vai ser um tema muito gostoso também. A gente vai falar sobre o pilar saúde, né? Lembrando que eu falo aqui sobre produtividade, eu falo aqui sobre... Deixa eu virar o celular agora, né? Pra gente finalizar aqui. Aí. Lembrando que eu falo sobre produtividade e eu defendo que para nós sermos produtivos, nós temos que dar conta de algumas áreas da nossa vida, né? Da fórmula da produtividade. Que área, Léo? Quais áreas são essas? Ordem, organização e saúde. Tudo isso somado é igual a produtividade. A produtividade, ela não é fim para nada, mas ela é meio para tudo. Tudo que eu quiser conquistar na minha vida, se eu for produtivo, eu vou conseguir isso de maneira mais fácil. Ou seja, se eu quiser mais dinheiro e eu for uma pessoa altamente produtiva, eu vou ter muito mais chances de conseguir mais dinheiro. Se eu quiser um relacionamento melhor, seja qual ele for, eu for uma pessoa produtiva, eu teria mais tempo para dedicar a esse relacionamento. Se eu quiser mais conhecimento e for uma pessoa mais produtiva, mais organizada, com melhor tempo administrado, eu vou ter muito mais
deste conhecimento que eu quero. Para tudo que eu quiser atingir na minha vida, o meio é a produtividade. Só que para ser produtivo eu preciso primeiro ser uma pessoa do bem, uma pessoa de ordem, uma pessoa de índole, uma pessoa de caráter, porque isso aumenta o meu merecimento, a minha crença de merecimento. Quando eu sou uma pessoa com uma ordem ok, eu vou para o segundo pilar, que é a organização, que é um pouco do que nós falamos hoje, beleza? É programar, é organizar, é programar a sua semana, programar seu ano, programar a sua vida, programar o seu mês, né? Para começar como a gente falou hoje aqui. E isso estando certo, eu vou para o pilar saúde, que é pelo menos treinar 3 dias na semana. Galera, de 7 a treinar 3. Cara, ontem eu fui, hoje eu vou, amanhã eu vou, pronto, matei. Isso dá um efeito incrível. Não vou nem falar aqui de novo sobre dopamina, endorfina, GABA, mas outra live que eu vou falar, de repente na quarta-feira que vem, sobre o que acontece, quais são os efeitos que esses hormônios, neurotransmissores causam na nossa saúde, na nossa vida, na nossa rotina. E tudo isso junto, né, com toda essa disposição, eu consigo ser produtivo naquilo que eu quiser ou em tudo isso junto e separando com certeza. Um beijo imenso, tamo junto demais, fiquem com Deus e até a próxima. Ah, deixa eu fazer a fotinha aqui, ó. Quem vai mandar a fotinha? 3, 2, 1. É isso. Um beijo, se postar me marca e até a nossa próxima live de quarta-feira. Pra galera do VPHP, até terça-feira na nossa aula. Beijo, tamo junto, fique com Deus. Valeu!